fé e exemplos da fé tirados do Velho Testamento. 11 aos Hebreus. Se todos acharam, fazemos a leitura com a ajuda e a guia de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Noé foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um si já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei.
Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque em vista a recompensa, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expiação do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, e o intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão e de Baraque, e de Sansão, de Jetifé, de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escapando do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam por ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoite, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunha pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém. Não pode até alguém ter dito, mas exagero ler, mas nós lê o que o Senhor manda. Nós sobe aqui, irmãos, vazio, sobe para atender um culto para a irmandade, irmãos, e clama ao Senhor para o Senhor revelar. O Senhor, irmão, na verdade, na hora da oração, quando a serva de Deus orava, o Senhor revelou esta palavra. Mas pedi para dos irmãos, ministério também, insisti várias vezes, e eles falaram que não tinha palavra. E a palavra de Deus, irmãos, ela é que nem um tesouro, ninguém acha fácil. Glória ao nome do Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, a natureza da fé, foram exemplos tirados do Velho Testamento, mostrando nesse mundo vindouro, nesse tempo vindouro, na verdade, que nós vivemos, que é necessário todo servo e a serva de Deus, irmãos, comece a exercitar a fé, porque a fé, irmãos, é um dom excelente, é um dom que não se, irmãos, se manifesta, ninguém carrega a fé direto, 24 horas por dia, não, glória em nome do Senhor. A fé, ela aparece na hora de uma aflição, na hora, irmão, de uma angústia, na hora de uma perseguição, glória ao nome do Senhor. Então, nesta noite, o Senhor mandou que nós, irmão, glória ao nome do Senhor, irmão, vamos permanecer na comunhão, como os antepassados, irmãos, passaram todas essas provações. Nos dias de hoje, irmãos, não é mais um leão, hoje em dia não existe mais pegar um ser humano e colocar numa jaula
um leão ser devorado, não. Hoje, irmãos, glória, o adversário se manifesta de maneira diferente. De maneira diferente. Aparece, irmão, não assim, com aparência feia, mas numa aparência bonita, mostrando, irmão, alguma vantagem, mostrando uma vaidade, glória ao nome do Senhor, mostrando alguma coisa que vai, irmão, nos interromper a nossa carreira, a nossa jornada, glória ao Senhor, o nosso prêmio que é a vida eterna. Hoje em dia ele se aparece totalmente diferente. Eu estava em um determinado lugar, e chegou uma pessoa ali e disse assim, olhou para mim, estava outro servo de Deus, olhou para nós e disse, vocês servem a Deus? Nós respondemos, por misericórdia de Deus, nós servimos a Deus. Ah, é? Então tá bom. Ele disse, interessante. Todo mundo fala que serve a Deus. Estava eu e esse meu, já dorme no Senhor. Era na época nós dois cooperadores. Ele tinha um pequeno comércio, esse nosso irmão. E chegou essa pessoa. Todo mundo diz que serve a Deus. Mas eu vou fazer um teste se vocês servem a Deus. Aí aquela pessoa lá não conhecia, né, a cidade pequena que a gente mora. E aquela pessoa, né, totalmente barbudo, cabeludo. Irmãos, e ele estava ali uma região que é bastante quente. E ele estava com a camisa e estava, não era um paletó, era um casaco ali, mas estava calor. E ele, irmão, desabotou um botão assim, e assim por detrás pegou uma arma. Disse, vamos ver se vocês servem a Deus de verdade. Se vocês servirem a Deus, a bala não vai sair. Se vocês servir a Deus, se você não servir a Deus, um de vocês vai morrer. Tá bom. Ficamos ali, ele pegou aquela arma, engatilhou, e nós falamos só assim, Senhor Jesus, nos cobre com o teu sangue. Só foi essas palavras. Engatilhou, apontou na testa daquele servo de Deus, e não era uma arma moderna, pegou aquele, tinha que puxar o gatilho, puxou o gatilho, engatilhou, puxou, e a bala não saiu. Apontou para mim, da mesma maneira não. Deve ter algum problema. Apontou para o alto, saiu a bala. Segunda vez. Apontou na testa dele, a bala não saiu. Apontou na minha, a bala não saiu. Apontou para o ar, a bala saiu. Eu olhei para nós e disse, vocês são servos de Deus mesmo, de verdade. Onde que tem uma igreja? Falamos aqui pertinho, demos um endereço. Então, que dia que tem culto? Era uma terça-feira. Terça-feira, hoje tem culto. Que hora começa? 7h30. 7h30 ele foi armado a atender, irmão, assistir o culto, e veio um irmão da Paraíba, estava na região por ali, passou, cooperador, e a gente pediu para ele atender o culto, e ele atendeu o culto, nós sabíamos daquela situação, e ele foi, irmão, na palavra, o Senhor disse, você hoje tentou tirar a vida de 2 servos meus que estão aqui dentro, mas a bala não mata, glória ao nome do Senhor. Aquele homem se espantou, terminou o culto, ele falou, você combinou com ele? Eu falei, nem conheço, mas lá da Paraíba. Ah, é? Aí ele foi para outra localidade, fez da mesma maneira, a bala não saiu também, em outra cidade, não saiu, foi congregar, o Senhor mandou a mesma palavra. E resumindo,
o irmão convidou ele para assistir um batismo, o Senhor chamou ele nas águas do santo batismo, e aquele valentão é o porteiro de uma casa de oração. Natureza da fé, irmão, nós temos que exercitar. Não sabemos de que maneira o adversário vai nos enfrentar lá fora, mas essa palavra está nos preparando. O Senhor vai nos guardar. Glória ao nome do Senhor. O adversário não vai te perseguir mais a partir desta palavra. O Senhor vai dar um espavento. Todos esses exemplos não foi de qualquer maneira que aconteceram. Esses exemplos daqui, irmão, aconteceram no passado, acontecem nos dias de hoje, glória ao nome do Senhor, claro, de diferentes formas, mas Ele que é o nosso perseguidor, não sai do nosso encalço, mas o Senhor manda essa palavra, glória ao nome do Senhor, que Ele vai nos proteger, Ele vai nos blindar, glória ao nome do Senhor, Ele vai dar força para nós vencer. Ele vai, irmão, glória ao nome do Senhor, vai tirar a força do fogo, vai fechar a boca do leão, glória ao nome do Senhor, vai mandar o espírito de feitiçaria embora, vai mandar. Glória ao nome do Senhor. Fica em paz. Esta guerra não é de vocês, não é minha. Esta guerra é do Senhor. Até hoje, o nosso adversário se levantou furioso. E você, irmão, na tua pouca força, falou: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, vou tomar uma decisão. Diz o Senhor: tira a tua mão, que eu vou passar como um trator e vou limpar o teu e o nosso caminho. Glória ao nome do Senhor. Toda arma preparada contra os servos de Deus, as servas de Deus, não vai, irmãos, prevalecer. O que vai prevalecer é a palavra. Vai cortar todo o mal. E o nome de Deus será glorificado. É a palavra, Deus seja louvado. Agradecemos pela sua participação. Deixa aí os seus comentários. Deixa aí o seu like. Deixa aí o seu joinha. Se inscreva-se no meu canal. Aciona aí o sininho de notificações aqui no YouTube, para quando eu postar mais vídeo, que você tenha conhecimento e as representações dos vídeos postados aqui no meu canal, aqui no YouTube.